Salve, amigos do oitavo ano, professor Jefferson. Hoje a aula é sobre a Revolução Francesa, parte 2. Com a Assembleia Nacional no poder, nós vamos ter então agora e com uma Constituição, agora nós vamos ter na França uma república. Tá? A França vai deixar de ser uma monarquia absolutista e passou a ser uma monarquia constitucional. Então a França passa a ser uma república. Tá? E os deputados que participavam da Assembleia Nacional buscaram uma série de reformas para acabar com os privilégios do primeiro Estado e do segundo Estado. E isso acabou causando um problema gigantesco na sociedade francesa. Para vocês terem uma ideia, a nobreza buscou aliados em outros estados absolutistas. Né? O pessoal não queria derrubar o absolutismo na França. O primeiro e segundo estado queria manter o monarca absoluto e os seus privilégios. Então, a nobreza buscou aliados em outros estados absolutistas, como a Prússia e a Áustria. A Prússia, que no futuro vai se tornar a Alemanha, tá bom? Esse pessoal todo se mobilizou contra os revolucionários, e aí nós vamos ter uma guerra envolvendo a França, a Prússia e a Áustria contra os revolucionários franceses. E os revolucionários franceses se organizaram muito bem e acabaram saindo vencedores do conflito. Diante desse fato, o rei Luís XVI foi acusado de ser a favor dos inimigos e defender o antigo regime. Diante dessa situação, a população invadiu o Palácio das Tulherias e prendeu o monarca. Luís XVI foi preso, acusado de trair a nação e conspirar contra os revolucionários. Para você ver que o pessoal estava com tolerância zero em relação à monarquia. Os revolucionários, então, instalaram uma nova instituição para governar o país e esse órgão que ia governar a França recebeu o nome de Convenção Nacional. Esse órgão foi eleito pela votação popular, aboliu a monarquia constitucional e, de fato, proclamaram a República na França. Então, a partir da Convenção Nacional, a França se tornou uma república e aboliu também a monarquia constitucional. Então, a Revolução Francesa começa com uma monarquia absolutista, depois passa por uma monarquia constitucional e agora se torna uma república, certo? Porém, esses grupos políticos que estavam se desenvolvendo na República Francesa, durante a Convenção Nacional, eles acabaram divergindo das suas ideias e acabaram sendo divididos em 3 grupos políticos. Então, durante a Convenção Nacional, durante a República Francesa, nós vamos ter 3 grupos políticos. O primeiro grupo é dos jacobinos, trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes, população pobre, defendiam reformas em benefício da classe social e igualdade. O segundo grupo, na República Francesa, são os girondinos, formado pela alta burguesia, pelos banqueiros, pelos grandes comerciantes, defendiam a propriedade privada e a limitação das conquistas sociais, e o grupo ali da planície, políticos que não tinham posicionamento definido e aderiam propostas jacobinas e girondinas. Então, jacobinos e girondinos, e no meio o pessoal da planície, que de acordo com sua vontade, de acordo com o que ia acontecer com eles, eles pendiam para um ou para outro grupo, certo? Bom, a Convenção Nacional, ela vai começar com os políticos girondinos, que ocupam o poder na República Francesa de setembro de 1792 até junho de 1793. E, nesse período, vai acontecer o julgamento do rei Luís XVI.
Luís XVI, então, é acusado formalmente de traição e a culpa resultou na morte do rei. O rei Luís XVI ele é executado na guilhotina em Paris em 1793. Isso tem um significado assim, importantíssimo. O fato de você guilhotinar o rei, isso mostra que a França está cortando toda e qualquer relação com a monarquia. Que eles realmente não querem mais nada com a monarquia, agora é uma república, e guilhotinar o rei foi o ponto central desse desenvolvimento político na França. É algo assim bem radical mesmo. Bom, aí vamos ter as reformas da Revolução. O governo nacional, comandado pelos jacobinos, criou o Comitê de Salvação Pública. E nesse Comitê de Salvação Pública havia algumas medidas importantes. Por exemplo, o fim da escravidão nas colônias francesas, o investimento em manufaturas, o valor máximo para pães e cereais, agentes fiéis ao comitê para administrar as províncias, calendário desvinculado da igreja e democratização da educação sob responsabilidade do poder público. Essas foram as medidas feitas pelo Comitê de Salvação Pública, criado pelo governo jacobino. Agora, um dado interessante, vamos falar das mulheres na Revolução. As mulheres na França, até esse momento, sem direito a voto, sem direito a cargos públicos, controle social por parte dos pais e dos maridos, uma questão muito ruim da vida das mulheres. E, diante do momento da Revolução, as mulheres resolveram lutar por seus direitos. E aí vamos destacar Olympe de Gouges, uma escritora de textos e peças teatrais. Ela se tornou a autora da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. E ali ela propôs ideias de igualdade entre homens e mulheres. Então, também temos que destacar a participação da mulher na Revolução Francesa, porque a mulher também usou desse momento revolucionário para colocar os seus pedidos na mesa e ser atendida como uma cidadã, certo? Bom, agora nós vamos chegar num momento muito complicado da República Francesa, que é chamado período do terror. Em 1793, o governo jacobino tinha como líder o senhor chamado Robespierre. Robespierre ele assumiu o Comitê de Salvação Pública e propôs uma luta armada contra os inimigos da Revolução e traidores da República. E esse período ficou conhecido como período do terror, porque todos que eram contra a República Francesa, todos que eram contra o governo de Robespierre, eles eram julgados, condenados, executados na guilhotina. Então, período do terror, porque o governante da época, Robespierre, foi extremamente radical e guilhotinou todos os opositores do governo. Os girondinos, diante dessa situação, retomaram a Convenção Nacional e acabaram com o Comitê de Salvação Pública e aí assumiram o poder na França. E o momento que os girondinos assumiram o governo na França em resposta a essas atitudes radicais de Robespierre, foi chamado o Diretório. Então, o Diretório passa a ser o governo girondino, tá? E o governo do Diretório, ele é o fim da Revolução Francesa, tá? A Revolução chega ao fim quando o governo girondino assume o governo. Agora vamos chamar o governo girondino de Diretório. Eles fizeram a Constituição de 1795 e o Diretório era composto por 5 diretores e 8 ministros que formavam o poder executivo. Nesse período, a França se tornou muito estável. A verdade é que problemas sociais, políticos, a França estava perdendo o controle mesmo da situação. Jacobinos eram radicais, queriam pegar em armas e tomar o poder à força, os girondinos mais conservadores, e aí começou a surgir um outro grupo, que eram dos monarquistas. Os monarquistas, eles olharam e falaram, tá vendo? A República não deu certo, a Revolução fracassou,
vamos retornar ao antigo regime. O pessoal até tentou retornar ao antigo regime, porque estava vendo que o governo jacobino e girondino falhou na condução da República Francesa. E aí teve até um episódio interessante, em 1796, com Graco Babeuf, que fez um episódio conhecido como a Revolta da Conspiração dos Iguais. O movimento não deu certo, Graco ele queria propriedades coletivas, associações de trabalhadores e queria desenvolver uma revolta popular para acabar com a burguesia. O resultado não deu certo e, diante essa revolta e de outras que poderiam vir no futuro, a burguesia resolveu dar um golpe de Estado. Então, nós temos aí monarquia absolutista, monarquia constitucional, república, e diante do fato da burguesia ter perdido o controle na sociedade francesa, vamos pegar alguém de pulso forte para colocar a França nos eixos. E aí a burguesia dá um golpe de Estado e, para tentar colocar a França nos eixos, vai pegar o general Napoleão Bonaparte. Então, vai colocar um militar no governo para tentar organizar de novo a França. Então, Napoleão vai assumir o poder, o golpe dá certo, assumiu o governo francês com o apoio do exército e da burguesia, e esse fato ficou marcado na história como o golpe do 18 Brumário, tá? É o calendário da Revolução Francesa. Mas seria o dia 9 de novembro de 1799. Bom, isso, então, o golpe de Napoleão marca o fim da Revolução Burguesa. A burguesia, que perde o controle da França, vai entregar para o militar. E aí nós temos, então, o final da Revolução Francesa, o final da Revolução Burguesa, e agora nós vamos ter início a era de Napoleão. Agora nós vamos ver o militar no governo da França, tá? Que, a princípio, vai governar de acordo com os princípios republicanos, mas depois ele vai se tornar o imperador da França. Então, mais um elemento aí: monarquia absolutista, monarquia constitucional, república e império, tá bom? Mas esse é um assunto que a gente deixa para a próxima aula. Na próxima aula, o professor fala sobre o governo de Napoleão Bonaparte e finaliza aí o capítulo 3, beleza? Pessoal, obrigado, um forte abraço, cuide-se bem. Tchau para vocês.